Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 152 do Lado B do Rio. Eu estou aqui em estúdio nenhum, porque o que acontece nesse momento é que você está se preparando para ouvir o áudio que nós estamos removendo da live de semana passada com a Ana Moser e a Fabi do vôlei, medalhistas olímpicas e grandes atletas do vôlei brasileiro. Como nós somos filhos de Deus e merecemos um descanso de vez em quando, resolvemos aproveitar esse feriado, que teve agora na quinta-feira, para poder pular uma semana aí sem gravar programa. Espero que vocês entendam. Mas para não deixar vocês sem conteúdo, e como a audiência das nossas lives são mais ou menos 10% da audiência do podcast, e a gente achou que seria muito legal colocar essa entrevista aqui, essa live aqui, porque o programa ficou muito bom. Então, vamos dar uns rápidos recados e eu já libero o delicioso áudio da conversa que eu, Fagner Torres e Daniel Soares tivemos com elas. Caio Belandi não participou, porque achou que seria gente demais, mas como vocês podem perceber, o modelo da live, ele não fez falta. Eu tô falando só porque ele tá ouvindo antes de editar, eu tô brincando. Tá, gente? Caio Belandi faz muita falta no lado B. Lembramos ao ouvinte que vocês têm 10% de desconto nas compras do site da Veste Esquerda, usando o código promocional lado B. É só acessar vesteesquerda.com.br, colocar lá seu código e comprar as camisas que mais te apetecem. E, bom, pedimos que você participe do nosso financiamento coletivo no Padrim. A partir de R$2 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere se tornar um apoiador. Mas nessa semana, temos uma novidade de financiamento. Muitos dos nossos ouvintes e muitos até dos nossos padrinhos pediram que a gente abrisse uma conta num aplicativo chamado PicPay. Então, nós obedecemos. Então você procura o Lado B do Rio, tudo junto, lá no PicPay, e você pode assinar o nosso plano mensal, igualzinho ao do Padrim, pelo PicPay para a sua conveniência. Se você não quiser deixar dados com o site, você tem preguiça, ou você já tem o PicPay e acha mais fácil, sinta-se à vontade. Não se preocupem, nós temos nossas metas estabelecidas e a gente vai juntar os dois valores para as metas combinarem. Então não se preocupem em doar especificamente no Padrim, em qualquer lugar que você puder apoiar a gente, tá ótimo. Aproveitem esse maravilhoso episódio e até segunda-feira com o Lado B Notícias e semana que vem com mais um Lado B do Rio. Esses telejornais ficam falando assim: e a chuva castiga os cariocas, São Pedro. E aí fica esse negocinho de Olimpíada, Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga tuchê, falando que o Rio é cidade maravilhosa, seu engodo. Porque é uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundos. Olá, estamos aqui ao vivo, né? Mais uma live B do Rio, essa live B do Rio muito especial, porque pela primeira vez estamos quebrando a nossa regra de lives dessa quarentena e trazendo uma pessoa que nunca foi no programa de fato como convidada. Então, primeiramente, eu dou boa noite à Ana Moser. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Também temos o prazer de receber essa já novamente, a Fabi. Como é que você está, Fabi? Fala, Alcísio, Daniel, Aninha, prazer estar com vocês.
nesse momento aí, live totalmente esportiva, já que temos Alciso agora atleta também, então prazer estar com vocês. Péssimo atleta amador, né? E agora temos aí o Daniel, que é um sedentário de carteirinha. Eu encerrei minha carreira sempre medíocre, mas eu fiz até a barba hoje aqui, tô com 2 medalhistas olímpicas aqui, multicampeões do Grand Prix, com longa e vitoriosa carreira na seleção e no clube, uma honra. Bom, eu acho que essa live não poderia começar com outro assunto, senão o movimento Esporte pela Democracia, com o qual nossas 2 convidadas de hoje ajudaram a organizar e são signatárias. Então, Ana, conta pra gente como é que foi articular isso, como é que foi puxar isso nesse momento que me parece fundamental que os atletas se posicionem, até para mostrar que o mundo do esporte não é só um monte de bolsominion maluco. Pior que né? Eu acho que vem muito disso, sabe? Porque eu faço parte de vários grupos de esporte, enfim, e a gente sempre tem, de esporte de atletas, né? A gente sempre tem um super cuidado para agregar. E nisso a pauta ela tem que ser não neutra, mas uma pauta que não desagregue, né? E aí algumas coisas mais incisivas, algumas questões mais não políticas, porque política a gente fala bastante, mas ideológicas, né? Não neutras. Fica assim sem fluir, né? E as coisas estão ficando muito mais decisivas. A gente está num momento muito mais crítico, cada vez mais, né? Eu vejo até pessoalmente, eu sempre fui bastante ativa nas redes, quando deu 2018, já antes mesmo da eleição, isso eu acho que um rescaldo lá de 2016, no impeachment que eu fui bastante ativa e defendia bastante questões que avançou no governo PT, assim, né? É lógico que tudo dá para criticar, né? Só para você ter uma ideia, a Dilma ficou 6 anos praticamente, e nós nunca, do Atletas pelo Brasil, eu pessoalmente nunca consegui encontrar com ela, né? E tentamos várias vezes, e a gente tinha toda uma vontade de ajudar no legado das Olimpíadas, né? Que era uma coisa muito preocupante, né? E então, quer dizer, crítica não falta, mas se tinha muitos resultados de aumento de DH e enfim, eu viajei com o Instituto Esporte e Educação Brasil inteiro, então, assim, a diferença que eu vi quando os programas foram sendo implantados, Bolsa Família, Luz para Todos, Cisterna, a faculdades, né, a ProUni, enfim, as universidades, acesso a universidades. Bom, mas aí eu estou perdendo um pouco, mas eu vou voltar. E aí eu parei um pouco, né? E aí, enfim, porque o negócio ficou muito difícil de se falar e de se dar opinião. Só que o tempo foi passando e eu acho que não dá mais para esperar. E aí, pessoas que eu até não conversava muito, a gente começou a se conversar. E num momento desse, foi essa semana, já vinha conversando com o Raí bastante tempo. A gente até, pessoalmente, tem sido mais radical do que os movimentos que a gente participa. E aí juntou Casagrande, aí já juntou a Isabel, que o Casagrande trouxe, Isabel da antiga, joguei com ela década de 80, década de 90. Aí veio o Fabi, aí veio Joana Maranhão, aí a gente foi crescendo. E parece que tinha uma coisa represada, sabe? Uma vontade de participar de muita gente. E eu acho que a gente pode estar fazendo isso, dar vazão a um pessoal que quer participar, quer entender mais, quer participar mais, com mais qualidade, né? E isso
acho que talvez a gente possa conseguir nesse grupo, né, que estamos montando essa semana. Estamos aqui, eu estou aqui falando contigo. Quando você estava abrindo, eu estava mandando mensagem no grupo, né, que a gente está buscando uma organização, né, já foi para além de esporte, né, já tem outros setores, tem jornalista, tem... Vamos ver para onde vai, né? De qualquer maneira, eu acho que é preciso se organizar e participar. Todo mundo. É urgente. Antes de eu passar a bola para a Fabi, eu vou apresentar o Fagner Torres, que demorou, mas chegou. Olá, Fagner Torres. Gente, Fagner pegou trânsito. me desculpem o atraso, principalmente as duas convidadas de honra e de ouro que nós temos aqui hoje, Ana, Fabi. Fabi, uma querida com quem já venho trocando mensagem de muito tempo, desde que esteve com a gente no programa em estúdio. E Ana, que é um prazer, eu como jornalista me sinto realizado, né? Eu cresci vendo Ana Moser representar o Brasil e me representar, né? Porque torcia por ela, torcia pelo time pelo qual ela jogava e queria estar ali, na verdade, enquanto ela estava na quadra jogando, eu queria estar do lado de fora ali esperando ela sair para poder ouvir o que ela tinha a dizer sobre as participações que ela fez em Olimpíadas e dezenas de outros campeonatos, né? Infelizmente, cronologicamente, isso não foi possível, mas hoje estamos aqui debatendo um assunto que também é da maior importância, né? A reconstrução, eu diria, de um caminho democrático no Brasil, e ela, como atleta gigante que foi, agora também mostra que, além de atleta, é uma cidadã gigante, estando, digamos, sem nenhum medo de errar, do lado certo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês duas, Ana, Fabi, me desculpar mais uma vez pelo atraso, mas a quarentena, além de cerveja, ela também pede um pouco de terapia, e hoje demorou mais do que o que estava previsto, então por isso o atraso. E vamos lá, vamos tocar. Vou passar a palavra para vocês, que o importante é que vocês falem aqui hoje. Pois é. Então, Fabi, a Ana comentou que esse movimento pode acabar, né, tirando muita gente do armário, por assim dizer, gente que talvez não se posicione porque tem vergonha do jeito de não se achar, sei lá, culto suficiente para se expressar ou alguma coisa assim. Você percebe que tem muita gente que você conhece que falaria, mas se sente pressionado pelo ambiente ou pelas próprias limitações a ficar em silêncio? Bom, primeiro, boa noite ao Fagner aí. Está mais do que perdoado, terapia é super necessária, ainda mais diante de tudo que a gente está vivendo. E também deixar registrado que é uma honra estar aqui com a Aninha, que, além de fã dela como atleta, seguir acompanhando a trajetória fora das quadras também, sempre com muita consciência, se preocupando com o próximo, enfim, sempre foi um motivo de espelho aí para mim, e espero que para muitas atletas também, não só do vôlei, né, do campo esportivo mesmo. E é isso, sabe, assim, eu acho que a Aninha resumiu muito bem, falando sobre o momento que a gente vive, falou um pouquinho da questão histórica, e eu acho que é meio isso, assim, conversando com muita gente, eu te confesso que no início, quando a gente começou a conversar, eu já tinha também tido conversas preliminares com a Isabel, que é uma representante da geração de 80 ali, junto com a Aninha, são precursoras, e conversava muito com ela sentia uma necessidade enorme de fazer alguma coisa, e a gente tinha muito receio por conta, a gente entende o lugar que a gente vive, né? É meio que uma bolha, de fato, a gente escuta não tem muito interesse, digamos assim, das pessoas em se envolverem em certas causas, né? A gente vive ali muito treino, jogo, viagem, estudar o adversário, e a gente acaba esquecendo das causas sociais, né? Eu conversando com algumas pessoas, e assim,
ainda bem que o meu pessimismo inicial se transformou numa alegria enorme, assim, vendo as pessoas procurando, né? A gente começou com um grupo pequenininho e as coisas estão acontecendo de forma brilhante, assim, acho que muito mais do que a gente esperava. A Aninha tem toda essa parte de organização, que tem sempre essa questão da liderança, sempre foi assim, a gente confia, a gente sabe que ela tem experiência suficiente também em relação a essa dinâmica, né, de se colocar, de criar um corpo mesmo. Eu acho que a Aninha faz parte desse movimento Atletas pelo Brasil, que avançou demais, né, em certas pautas necessárias para o esporte, e eu confesso que eu sempre me senti incomodada de não falar mais, de não estar participando um pouco mais, mas eu entendia também, de certa forma, Alciso, as meninas que talvez não se sintam confiantes em falar. E o que a gente viu de algumas delas foi isso: eu quero aprender, eu quero estar aqui também, eu quero ouvir, eu quero saber o que vocês estão falando, eu quero entender e me interessar e formar a minha própria opinião, né? Eu acho que a visão é essa, assim, que cada um tem a sua opinião, obviamente, sobre o que acontece hoje nesse país, essa ameaça da nossa democracia, acho que é o que mais incomoda a todos, mas o que deu para perceber foi isso, assim, galera, a ideia não é convencer ninguém a nada, a ideia é dialogar, é entender as necessidades e as demandas que a gente vive, que são urgentes hoje, assim, acho que o momento é aquela história, assim, sabe, não dava mais para não falar nada, assim, era um incômodo muito, muito ruim de estar vivendo, e foi muito legal, assim, estou sentindo uma energia muito bacana. É um grupo que está muito intenso, muita gente querendo, assim, acho que é o momento que a gente está vivendo mesmo, todo mundo querendo contribuir, mas estou muito feliz de poder fazer parte de um movimento que se inicia, que tem tudo para ser, enfim, deixar um recado também e se posicionar diante das circunstâncias que a gente está vivendo. Queria perguntar para a Fabi e para a Ana, né? A Ana, a gente já falou aqui, eu tenho a idade da Fabi, somos do mesmo ano, então foi enquanto jovem, adolescente, que gostava de esporte, uma referência dentro de quadra, e depois que parou de jogar, uma referência fora de quadra também, há 2 décadas aí, né, com trabalho na ESPN, o trabalho que fez, né, junto a jovens atletas e tal. E aí, nessa lista, né, do Manifesto dos Atletas, a gente vê velhos suspeitos, né, como a Fabi, como o Casão, como o Raí, gente que já se posicionava há muito tempo, de uma maneira ou de outra, de forma mais intensa ou menos, mas esse manifesto a gente tem visto alguns nomes de pessoas que não vinham se posicionando, né, sobre a política. Queria que vocês comentassem tanto como foi esse processo de um certo despertar de algumas pessoas diante do momento que a gente está vivendo, e por que o atleta brasileiro, na média, não se pronuncia sobre política, ou é facilmente cooptado por certos discursos, né, salvacionistas que aparecem, né? Como é que é o dia a dia, desde a formação do atleta até o dia a dia do atleta, se isso contribui para que ele não se interesse pelas questões políticas no dia a dia, em situação normal de temperatura e pressão, fora desse período intenso que a gente está vivendo aí. Fala, Fabi. Aninha, acho que você pode começar, hein? Não, acho que assim, Alciso, eu vou, tá bom, Aninha me deu a palavra, eu vou tentar trazer uma discussão aqui, né? Uma das coisas que eu vinha pensando sobre alguns motivos, né, dessa falta de posicionamento, dessa falta de envolvimento, de engajamento dos atletas. Eu acho que tem, sim, um pouco de receio, de medo, por conta desse país tão polarizado que a gente está vivendo hoje, né? Mas, tirando o fato polarização que a gente vive, eu acho que, de um modo geral, é uma dedicação tão intensa e uma certa bolha que a gente vive ali, que, por exemplo, eu vou trazer uma história aqui que, conversando com algumas pessoas, a gente fazendo reflexão sobre isso, né? A gente, acho que até a Aninha pode depois complementar, mas a gente tem direito a votar, né? A gente
para mim sempre foi um motivo de orgulho, né? Ia quando podia, obviamente, porque a gente sabe que nem sempre é possível, a gente joga às vezes domingo, às vezes está representando o país em competições internacionais, mas eu conheço atletas que, na verdade, nunca exerceram o direito de votar. E isso é um negócio que acho que explica algumas coisas, né? Não tudo, mas explica algumas coisas. A falta de entendimento de como funciona. Tenho assistido agora nessas coisas de live, o tempo inteiro live, a gente está aí tendo aulas muito interessantes de pessoas, lives muito interessantes de pessoas que se tornam realmente aulas, né? Acompanhando muita gente falando sobre as coisas básicas da política, né? Que deveríamos, se não saber de cor, mas se interessar por isso, né? Acho que eu acho que é um dos motivos, sabe, Alcides, que eu vejo, além da questão do medo mesmo, de se posicionar e ser repreendido, ou o esporte hoje tem muitas questões de incentivo do governo, né? Alguns patrocinadores do governo em exercício bancam diversas modalidades, então talvez esse medo de se indispor, eu acho que é completamente compreensível de um lado, né, essa questão, e por um outro, acho que tem essa bolha mesmo, que eu acho que a palavra define bem, essa bolha que a gente vive de não ver as coisas de uma visão mais macro, de se interessar. E eu acho que, conversando também com algumas meninas que estão nesse processo de parar de jogar, esse interesse ele acaba vindo de forma tardia. Ele chega, mas ele vem mais tarde, assim, ele vem um pouquinho mais tarde, quando a gente começa a refletir o que a gente fez na nossa carreira. E assim, o esporte, quem vive de alto nível, quem joga ali Superliga, competições, vive profissionalmente do esporte, é uma vida muito curta, né, cara? Então, eu joguei 20 anos profissionalmente. Estou com 40 agora. Eu tenho mais 40 pela frente. Então, assim, tem que correr muito atrás se você não se interessar por certos assuntos de cidadania antes, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que a Aninha pode também dar o pitaco dela aí, mas a minha visão, acho que tem um pouco dessas duas coisas, assim, um pouco de medo, um pouco de alienação mesmo, né? Tá ali dentro do seu quadrado e a falta de engajamento, acho que pode vir por aí também. Eu acho que tudo isso, tá? Concordo. Acho que tem uma coisa do esporte ser um meio muito conservador e muito machista. Então, todo mundo, enfim, os homens têm acabam tendo a influência dessa maneira de ser, e as mulheres um pouco, né, reprimidas, constrangidas, né, porque chegam muito cedo, né, começam muito cedo e vão meio sendo educadas por técnicos, por dirigentes, por agentes, né, às vezes a agente é o pai, às vezes o agente é o marido, ou às vezes o agente é um terceiro, né, então, e também, enfim, essa bolha é real, né, tem atleta que não paga nem conta, né, não paga aluguel, tem gente que faz, então fica meio distante. Tem também a coisa que o esporte é individual, né, individualista. O esporte tende a desenvolver um esporte competitivo, né, de rendimento. Tende a desenvolver um certo individualismo, porque a competição é grande, né, concorrência, cada um cuida de si. Ver o seu contrato, né, tem isso muito forte também. Engraçado, na minha geração a gente fez muita coisa junto, né? Não era só eu, mas eu era uma das que puxava, né, essas coisas de se juntar para conseguir questões com a confederação, né, se juntar para montar um time novo. Ia contra isso, até por isso que, né, que hoje eu sou assim porque, né, fiz isso já há algum tempo, faço isso há algum tempo. Mas os atletas normais, normalmente não, né? E que mais? Assim, talvez tenha mudado um pouco, mas também o esporte já mudou bastante, mas
a gente ainda tem muito isso, né, a predominância das classes mais altas, né, de atletas das classes mais altas. No futebol menos, bem menos, mas nas outras modalidades. Eu lembro que na época que eu jogava, tinha muito carioca, e o máximo que chegava era, talvez, Madureira, que ali, Engenho Novo, né, ali para dentro, segue naquela linha. Eu acho que o máximo chegava Madureira, o resto era tudo Botafogo, Flamengo, Zona Sul. Né, a formação era feita nos clubes de elite da cidade. Exato, né? Então e traz isso, né? Então, assim, eu não reconhecer. Porque o grande problema da desigualdade que a gente tem no país é as classes mais altas não reconhecer as classes mais baixas. Não reconhece. Não, acho que, enfim, não. É aquele negócio, né? Você mora lá em São Paulo, aí a sua ajudante lá de casa, a sua empregada doméstica, ela mora na Zona Leste, ela demora 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Quem é que pensa que ela cansa? Quem é que pensa que ela deixou o filho? Quem pensa... Né? Então, assim, é quase que normal, tá aqui, ainda reclama quando chega atrasada. Então, assim, muita falta de empatia, né? Essa é muita causa dessa desigualdade que a gente tem no país. Causa-efeito, né? Isso reflete no esporte. Então, esse pessoal começa a ganhar uma grana, o pessoal começa a ter um nível de vida e passa a ter menos empatia, né? E isso, acho que é uma questão que está presente no esporte profissional, porque acaba tendo todos uma dinâmica parecida. Mas eu acho que o principal de tudo isso, que pode superar tudo isso, é a educação, é a formação política, é essa boa informação, né? Buscar referências, não se informar pelo grupo do WhatsApp ou pelo discurso fácil de uma figura pop ou, né, midiática, bonita, enfim, que vai ali, vai fazendo as críticas fáceis, né? Tá tudo errado, política não presta, e assim, né? Isso tudo é muito, muito fácil, né? Muito simples. Então, buscar uma formação, né, uma reflexão, um entendimento maior para poder avaliar e poder tirar as próprias conclusões e construir conhecimento, né? Informação tem de um monte, né? Conhecimento é uma outra construção. E eu acho que os atletas sofrem muito com isso. E aí fica difícil. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para as duas também. Uma coisa que me chama muita atenção, né, e eu não sei até que ponto é só também a questão da falha educacional, né, do Brasil não ser um país que tenha um bom investimento em educação. Enfim, o nosso sistema educacional é muito falho, né? Existem diferenças muito gritantes de uma classe para outra. A gente ainda vive num país que, na verdade, ainda nega a existência de classe, né? Diz que isso é coisa de comunista, e etc. e tal, né? Mas eu queria que vocês falassem, porque é gritante a diferença. Por exemplo, nós, nesse momento histórico, que, a meu ver, muito provavelmente no mundo ocidental é o momento mais histórico dos últimos 30 anos, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo na França, e os atletas, assim, os atletas norte-americanos, sobretudo do basquete, do futebol americano e tal, eles se colocam de maneira incisiva. Inclusive, teve o caso de um jogador do Boston Celtics, que agora aqui eu não vou lembrar o nome, mas que dirigiu não sei quantos quilômetros, acho que 13 horas de uma cidade para outra, para poder o Jayden Brown, né, para poder puxar um ato antirracista na cidade, se não me engano, na cidade que ele nasceu. Ele saiu de Boston para a cidade que ele nasceu, na Geórgia. A gente vê outros casos. Tem o caso do jogador do futebol americano, que se recusou a cantar o hino nacional dos Estados Unidos há um ano e meio atrás, né, e que ficou de joelhos na hora do
do hino nacional. A gente viu agora o Lewis Hamilton com um posicionamento também duríssimo, né, como um atleta negro piloto de Fórmula 1, ele só de ser piloto de Fórmula 1 já é inusitado. E com posicionamento firme e dizer que os policiais norte-americanos são uma vergonha, é mais impressionante ainda. E eu queria saber de vocês se há, para além da questão educacional, que infelizmente faz com que os nossos atletas, a boa parte dos nossos atletas, cheguem a se tornarem profissionais com deficiências de formação cidadã, vamos dizer assim, ou se também existe alguma diferença da pressão das confederações brasileiras sobre os atletas, né, em relação às outras confederações de outros países. Né? Me lembra muito claramente o documentário que eu assisti, que eu, na verdade, eu sempre recomendo quando nós falamos de vôlei, que é o Pátria, né? Que é um documentário de 26 minutos sobre a relação Brasil e Cuba no vôlei nos anos 90. E tem uma fala da Regla Torres nesse documentário que eu acho brilhante, enfim, começam a falar, algumas jogadoras da nossa seleção comentam que, enfim, elas ganham um prêmio, mas não ficam nada para elas, que o prêmio é tudo para o Estado cubano, e etc. E a Regla Torres fala, o nosso prêmio ia muitas vezes para uma seleção de base que não ganha dinheiro para disputar, vai para uma seleção de um outro esporte que ganha menos do que a seleção de vôlei. Então, na verdade, os prêmios que nós ganhamos se repartem dentro do país, e para nós isso é perfeito, para nós é o correto. Né? Isso é muito gritante quando a gente vê com os nossos atletas brasileiros. Eu queria saber de vocês se, para além da questão da educação, as confederações também têm um papel influente no sentido de fazer com que os atletas brasileiros tenham receio de se posicionar. Antes de passar a bola para vocês, desculpa, eu só queria salientar que o atleta de futebol americano é o Colin Kaepernick. Ele fez isso há uns 2 anos e meio atrás, e ele não só ficou desempregado, como ele se tornou inempregável no esporte. Porque o esporte americano ele funciona mais ou menos como um cartel entre bilionários. E os caras sentaram... Não, é um cartel, as ligas são eles um cartel sentaram um dia lá na... eles sentaram um dia lá na mesa de kriptonita dele e falaram, esse aqui não joga mais. Então foi isso que aconteceu com ele. A Nike acho que foi a única que ficou com ele, né? Isso, a Nike botou pesado junto dele. Então, eu queria falar assim, só uma curiosidade que eu acabei de ver no Twitter, eu não sei o nome, mas é um ator de Guerra nas Estrelas, negro, que fez um puta discurso numa manifestação, e no fim do discurso, no meio do discurso, ele fala assim, não sei se eu vou ter emprego, se eu vou ter uma carreira depois disso, né? Depois de estar falando tudo o que estava falando, se eu vou ter uma carreira depois disso. E preocupado, né? E aí o Twitter do Guerra nas Estrelas, né? Sei lá, do esquema lá, mandou ver que não, estamos com você, né? Não tem problema. Então, mas isso é um medo de todo mundo, né? Isso é um medo de todo mundo. Agora, assim, eu acho que a diferença do esporte no Brasil para o esporte dos Estados Unidos, por exemplo, onde os caras, eles efetivamente não estão nem aí e se posicionam, é porque o espaço que há para os atletas é muito maior do que no Brasil. No Brasil, tem meia dúzia de times, tem, enfim, meia dúzia de dirigentes, de técnicos, né? A mesa aqui de Kryptonita é uma mesinha de cozinha de 4 cadeiras, meia dúzia de cadeiras, entendeu? Então, que é muito mais difícil ainda, muito mais difícil ainda. E por isso que o esporte no país, ele é tão tá mudando, participação dos atletas, a gente teve um movimento grande aí, desde 2013, 2014, para ter mais atletas participando das gestões, e assim ampliar comitê eleitoral, né, para o colégio eleitoral, aumentar quem vota para poder ter mais, porque não tem debate, né, não tem oposição.
Então, no Brasil é muito mais pressionado do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o cara faz uma coisa, ele tem outros 50 times para jogar, outros 30 times para jogar, pelo menos, no nível profissional de basquete, por exemplo. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem mais do que 30, né? Sei lá quantos times tem. E aqui no Brasil, não. Então, isso é uma questão, né? Fabi, você quer complementar? Eu não acho que o Fagner, na verdade, a pergunta dele envolve tantas coisas bacanas, né? Quando fala desse documentário, que é uma das coisas que estava aqui fazendo uma conta, eu joguei vôlei por 20 anos, a Aninha parou de jogar há 21 anos. Eu tive a sorte de ainda jogar no último ano dela. Eu consegui jogar contra pouquinho, porque a Aninha já estava naquela sua causa maior do que simplesmente jogar, né? Ela que estava montando time, já se preocupando com outras coisas, mas eu tive a sorte de jogar com ela. Mas esse documentário ele é tão marcante, ele tem tantas nuances interessantes, além das polêmicas, obviamente, né? Mas tem tanta coisa interessante ali que as meninas acabam falando, e óbvio que a gente se prende na questão polêmica que é central daquele documentário, mas tem essas nuances, assim, o que a Torres fala ali, dessa visão esportiva macro, né, essa coisa maior. A Ana falou um negócio na primeira fala dela sobre o individualismo, né, do esporte coletivo, e é isso, assim, é uma competição o tempo inteiro desenfreada, assim, é um negócio, ainda mais agora com a chegada aí eu peguei ali o início e saí no meio desse burburinho de rede social, né? Assim, isso é uma loucura, o que potencializa mais ainda a exposição, o medo de falar certas coisas, porque como é que eu vou... As pessoas pensam muito em capitalizar, né? Se eu me posicionar, como é que eu vou capitalizar depois? Se eu falar alguma coisa aqui, será que isso não vai me afetar? Né? E aí a gente acaba não tendo muito essa visão da questão da cidadania, né? A causa maior, né? Enfim. E eu acho que a Ana acabou resumindo bem, assim, eu só queria não deixar passar a questão desse documentário que o Fagner fala aí, que é imperdível. Quem quiser não só escutar jogadoras protagonistas daquela geração, daquele grande embate de Brasil e Cuba, ter um pouco de aula de cultura esportiva, é bem bacana esse documentário. A gente vai voltar para esse documentário, porque ele tem uma frase muito legal que eu queria perguntar para a Ana depois. Mas o vôlei nacional, ele talvez já desde a geração de prata do masculino, ele tenha uma conotação de a única confederação que é bem administrada. O Nussmann acabou virando presidente do COB por isso. O Ari Graça, né? Ari Graça virou presidente da FIVB. Virou presidente da FIVB, pessoas prestigiosas e tal. E um belo dia se descobriu que os contratos com o Banco do Brasil e tudo mais eram absurdamente fraudulentos, que eles embolsavam boa parte do dinheiro, que o dinheiro ele não ia para os atletas como deveria, não ia para o esporte como deveria, mas como deram a sorte de terem, né, Fabis e Ana Moser por aí, ganharam um monte de medalha, meio que apagou e meio que ficou por isso mesmo. Segundo consta, o Ari Graça nunca foi preso. Não foi isso. Então, assim, como os atletas veem isso, se isso é debatido, ou é meio que um assunto que não pode ser debatido porque bater de frente com a confederação significa não jogar pela seleção nunca mais, ou algo desse tipo. Os dirigentes eles jogam pesado, ameaçando queimar os jogadores que se rebelarem? Ana, você que está balançando a cabeça, pode começar respondendo. Sim, isso é real. Eu, na minha carreira, se eu não tivesse jogado bem, se eu não fosse boa, eu não tinha chegado nem na metade da minha carreira. Tinha parado na época da juvenil. Porque na época de juvenil a gente já brigava por treino bom, por respeito que o técnico tratava a gente. E na seleção da mesma maneira, adulta. E a gente viu, eu vi muita gente ser perseguida.
tinha uma lenda que o Nussmann tinha dossiês, pastinhas, com dossiês de pessoas não gratas guardadas quando, né, e usava ou ameaçava ou acompanhava, né? Quando eu pedi dispensa numa época que tinha um técnico que inclusive a Olimpíada de Barcelona, né? A gente teve, era o mesmo time praticamente da Olimpíada, é o mesmo time que 2 anos depois foi vice-campeão mundial, né? Na Olimpíada de Barcelona a gente ficou em quarto, mais longe, assim, não tivemos nem chance. Perdemos semifinal 3-0, perdemos terceiro e quarto 3-0. E eu pedia mais treino, né? Eu pedia mais qualidade. Falava com todo mundo, falava com o supervisor, falava com o presidente da confederação, e nada mudava, né? Aí eu pedi dispensa, virei a laranja podre, e até artigo o Nussmann escreveu contra mim. Então é assim, é complicado, isso continua até hoje. Então, e a questão do vôlei, a gente via, mas não tinha muito conhecimento, porque, né, a gente achava que tinha coisa estranha, ouvia, era coisa. Eu lembro da Olímpicos, os primeiros contratos da Olímpicos, né, o cara falava o quanto que tinha dado de propina. Mas, enfim, a gente ia. O Banco do Brasil, né, o que era o patrocinador, na verdade, o sucesso do vôlei, ele é por conta de uma fórmula aí que deu muito certo, mas que começou com um recurso, com um patrocínio, que deu oportunidade de fazer treinamento, seleção permanente, treinar o ano inteiro. Quer dizer, a temporada inteira, são 6, 7 meses, né? Treinar a temporada inteira, concentrado, jogando. Aí os resultados começaram a aparecer. E o patrocínio se manteve. Enfim, aí conseguiu fazer né, ter um número de atletas, homens e mulheres, jogando num número de times que nunca passou muito de 10, 12, né? Mas que para o Brasil, para o tamanho do Brasil, não é muito, é pouco. São Paulo tem. Rio de Janeiro você deve ter. Hoje tem até mais. Na minha época não tinha nem 2 times, não tinha nem campeonato carioca. Hoje já voltou, deu uma reacendida no vôlei do Rio. Mas na minha época nem isso tinha. E continua. Se o Rio aumentou um pouco, São Paulo diminuiu, Minas diminuiu, enfim. Você tem ali o mesmo número de times, que é pouco para o Brasil. Mas que é o suficiente para fazer uma boa seleção brasileira e ganhar internacionalmente. E dar retorno para patrocinador e ter espaço bom na TV, que também dá recurso. E continuamente, né? Não teve... Né? Essa questão também dos 2 dirigentes, o Nussmann e o Ari Graça, também não mudou, né? Isso também é uma coisa boa, não mudou, e aí o plano teve uma continuidade, né? No basquete, por exemplo, muda muito, e o que falta para eles, para o basquete, é exatamente o que o vôlei teve. Continuidade, treino, resultado internacional, equipes dentro. Então a gente vê isso tudo, mas muito pouco, né? Não se... Assim, não é nem se discutir uma coisa assim, não pode falar mal do produto. Eu acho que isso até está no código de ética, Fabi, não tem no código de ética isso? Que você não pode falar contra. Por aí. Né? É por aí, né? Eu lembro que quando... Na minha época não tinha, mas em 2003, quando eu estava na comissão técnica, eu vi isso, eu vi o código que eu até tive que assinar. Então, é assim. É assim, não dá para falar. Eu acho que eu pego uma geração um pouco diferente do que a da Ana, né? Que é onde as coisas eram muito no início, não tinha muito dinheiro envolvido. Elas, de fato, foram precursoras, não só na primeira medalha conquistada pelo vôlei feminino, de voleibol de quadra, mas também
toda a parte ruim, se eu puder dizer assim, né? Que foram as que tiveram enfrentamento. Eu acho que era um outro momento. A minha geração, ela já pega um pouco mais de estrutura, e aí, tirando, acho que senão a gente vai ficar repetitivo nessa questão mais da falta de interesse de se envolver na questão de cidadania, mas acho que a gente acaba não tendo que se preocupar, porque a gente ganha. O vôlei era mais ou menos estruturado, o vôlei tinha muito dinheiro envolvido ali, a gente tinha um centro de treinamento, como a Ana falou, muito bem feito, as coisas caminhavam. Então, quando sai esse escândalo de corrupção, e que, de fato, ele não foi preso, né, mas as matérias, as reportagens feitas pelo Lúcio, né, Lúcio de Castro, tiveram, acho que, inúmeras matérias falando sobre o que aconteceu. Então, a gente, na verdade, era meio isso, assim, a gente não se falava muito dessa possibilidade, porque as coisas eram muito bem ajambradas, era tudo muito bem encaixadinho, a gente acabou sendo um esporte durante muito tempo de conquistas, tanto no feminino quanto no masculino, de boa estrutura, de um campeonato organizado, de um campeonato forte aqui, e aí a gente não falava muito disso. Quando sai esse escândalo, e aí há uma pequena mobilização dos atletas, inclusive houve alguns protestos, porque também não tinha como não falar alguma coisa, houve pequenos protestos, mas é tudo feito com muito receio, assim, sabe? Não tem talvez por isso a minha temerosidade no início de quando a gente monta esse grupo, de que talvez a galera não fosse querer estar, entendeu? Porque há um receio mesmo, há uma falta de repente, de conhecimento macro, mas há também um medo, assim, não tem medo de entrar ali, é melhor ficar aqui, quietinho no meu canto. Então, acho que tem uma mistura aí dessas coisas, assim. A geração da Ana, ela foi de fato desbravadora, né? Ela foi aquela que mexeu nas peças de forma pioneira para que as coisas acontecessem. E aí a minha geração, que veio mais para frente, acabou, acho que, colhendo bons frutos dessa luta inicial. E aí, com essa organização, cara, as coisas... A galera não se interessava muito, de fato. Quando saiu esse escândalo pontual, aí até houve uma pequena manifestação, e depois nunca mais se falou, houve mudanças, o Ari saiu da Confederação Brasileira, mas foi eleito, hoje ainda está eleito lá na Federação Internacional, é o órgão que comanda o vôlei mundial, e não houve nenhuma punição, o que a gente, de fato, não entende muito, porque tinham muitas matérias, muitas coisas ali, e nada foi, acho que não houve punição para ninguém que eu tenha acompanhado, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, a minha geração, ela pega um momento onde as coisas, elas iam muito bem para a galera se interessar em entrar em embates com o dirigente, ou questionar certas coisas, eu acho que é meio isso. Vou fazer mais uma pergunta para a Ana. Ana, da sua geração, eu li hoje, mais cedo, os signatários, né, do documento que vocês estão construindo. Se não me engano, do vôlei, além de vocês duas, tem a Isabel, né? Tem mais alguma que eu não me lembro agora? Não, né? E do vôlei masculino não tem ninguém. A Fernanda Garay, né? Acho que tem o Serginho, pô. Tem o Serginho, né? O Serginho, verdade. O Serginho fez um vídeo maravilhoso ontem. Até por isso que a gente chamou ele. Ele, cara, muito legal. Uma outra referência também que nós temos, principalmente, né, eu que sou negro, sempre tive como referência na seleção. Mas eu queria te perguntar, Ana, com relação à sua geração, né, o momento que a gente está vivendo no Brasil, de alguns anos para cá, de 2000 vou botar aí, vou ser generoso, vou botar de 2014 para cá, ali, da eleição da Dilma para cá. Você tem relação ainda com as meninas que jogaram com você naquela seleção, sobretudo a seleção de 96, ou a polarização política também fez com que vocês se afastassem da maneira... Vocês não ficaram imunes
ao que aconteceu com a maioria das pessoas no Brasil, de serem obrigadas a se afastar de pessoas que antes eram queridas, enfim, até mesmo familiares, por conta da questão política do país? Olha, tem uma coisa que é, bom, algumas, poucas, na verdade, a Leila, a Ida, né, a Leila, a gente sempre se falou e ela envolvida com política também, antes de ser senadora, né, lá em Brasília, e a gente sempre trocou, a própria Ricarda, que também com ela, antes disso ainda, o Instituto, as duas montaram um instituto, então a gente tinha relação. A Fofão, volta e meia, a gente conversava. Quem mais? A Fernanda, assim, muito raramente. Na Flávia, assim, um tempão sem falar com ela, esse ano que eu voltei a falar, ano passado. Mas é porque as coisas não se cruzavam, né? Márcia Fu vive meio escondida, então ela é difícil de falar com ela, mas puta saudade. Sei lá, mas assim, mais por aí, esse povo, né? E assim, é que assim, a vida muda, né? Vai cada um, segue a sua vida, não se convive, né? Eu saí totalmente do meio, eu não vou ao ginásio ver jogo, né? Então, eu fiquei em 2013 até uns 10 meses eu fiquei com a seleção brasileira, eu fiquei convivendo mais, mas não muito tanto, né? E então tem isso, né? Mas tem um sentimento de cumplicidade, né? Cumplicidade. A gente se cruza depois, lógico que a gente tem assim, tem uma coisa. Eu, por exemplo, com a própria Fernanda, né? Ela tem posicionamentos muito diferentes de mim. Mas a gente, quando conversa, existe uma memória de um respeito, de ter sido companheira e tal, e ter dentro da quadra enfrentado, né, muitos desafios juntas, isso cria uma cumplicidade, né? Então isso também está presente, apesar de toda né, mesmo nas maiores divergências, com exceção da Ana Paula. Essa aí não dá porque isso aí não é pessoal, o que ela está fazendo é profissional dentro de uma estrutura aí de comunicação que é muito complicado, né? Então, isso aí não tem muita negociação, não. Infelizmente, não é nada pessoal, é totalmente profissional, né? No sentido que não é uma relação pessoal, mas é um posicionamento que impacta na vida da gente, né? Acho que na vida do país, pessoas como ela fazem um serviço muito grande em termos de cultura, de aculturamento e de comunicação. Então, acho que quanto a isso não tem muita negociação. Ainda no tema da Ana Paula, você comentou que ela participa de uma estrutura profissional, e eu acho que a sua análise nesse sentido está correta. Ela é uma, digamos, divulgadora de material de extrema-direita na internet, e eu não sei até que ponto isso é profissional no sentido que é uma renda para ela, mas não tem como provar, mas é o que parece, né? Está dentro de uma mas estrutura pelo menos é um mas hobby o material que ela divulga é produzido profissionalmente, né? O material vem de uma outra pessoa que passa para ela, e se ela passa adiante pelo menos com um hobby muito dedicado, né? Né? Era o modelismo para ela, enfim. E o documentário que o Fagner citou há uns 20 minutos atrás, ele trabalha bastante, né? As cubanas também já não tinham muito respeito por ela na época, mas é porque ela tinha fama de chorona na quadra. Porque ela puxava a briga e botava vocês na frente. E falava tchau. Acho que não era por isso. É que elas achavam ela muito nariz em pé, né? Elas também tinham uma treta com a Fu, porque a Fu era muito bocuda e também provocava. Então, elas tinham uma treta com a Fu. Mas menos. Com a Ana Paula era mais porque ela tinha nariz em pé, assim. Acho que era mais por isso. Depois é que virou, enfim... acho que ali no documentário a Regla Bel fala, né? Que ela não tinha batido nela, né?
Falou que se tivesse, teriam percebido, né? Porque ela não andaria mais, algo desse tipo. Não jogaria mais. Não jogaria mais, pois é. Mas vocês jogaram em duas gerações completamente, né, separadas, quase, como a Fabi falou, jogaram só um ano no mesmo círculo de profissionalismo. Vocês acham que o vôlei feminino mudou muito de uma geração para outra? Porque, assim, pessoalmente, eu acho que hoje o vôlei masculino é inassistível, é um jogo muito chato, muito chato. E o vôlei feminino ainda é um jogo bem mais interessante de assistir que o masculino. Para mim sempre foi, mas hoje em dia de dinâmica, assim, um jogo muito mais interessante. Vocês acham que essa seleção de jogadoras cada vez também mais altas e mais potentes, de uma certa maneira, pode levar o esporte feminino a ficar mais ou menos igual ao vôlei masculino como ele é hoje? O que você acha, Fabi, da nossa geração para a geração de vocês? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ver a tua, que eu nunca ouvi. Vamos lá, eu acho assim, o vôlei mudou muito, né? Eu acho que a geração da Ana, a meu ver, eu acho que posso falar com um pouco de propriedade, porque eu assistia, eu era fã, eu cresci vendo essa geração jogar, mas tinha um lado técnico muito interessante. Aliás, eu acho que vem dali, desse início, esse bom tratamento com a bola, assim, a forma de tratar a bola do vôlei brasileiro, a marca registrada vem por conta dessa geração. Era um time muito técnico, um time que tinha... E assim, tem uma outra diferença técnica clara da minha geração para a da Ana, que é a questão do líbero, né? Eu acho que o líbero tem um impacto direto, assim, principalmente numa das coisas que você falou, Cid, que é o nível de altura, né? Como cresceu a média de altura do time brasileiro, né? Você pensar que a gente tinha duas centrais acima de 1,90 m, e aquela geração tinha jogadoras como a Ida, por exemplo, jogando de meia, que é bem mais baixa, e passando, né? Tinha a Ana Paula, a Ana Flávia era maior, mas você vê que tem uma diferença, acho que ali, tática e tecnicamente importante, mas eu vejo essa geração da Aninha com a forma que o Brasil tratava a bola era muito bonita, assim, de ver, tecnicamente todas, né? Sem exceção. Tinha uma jogadora que era fora de série, que era a Fernanda, que fazia esse time jogar de forma impressionante também. Tinha uma Ana Moser, que eu acho que, mal comparando, eu não gosto dessas comparações, eu acho até... a gente cria mais ainda competitividade com certas comparações, mas eu acho importante a gente enaltecer certas jogadoras que tiveram protagonismos assim, nas suas gerações. A Aninha foi uma delas, na dela, e a Sheila na minha geração. Assim. Então, eu acho que fisicamente o vôlei mudou por conta disso. A gente vê, obviamente, se a gente pega a geração da Aninha, se a gente for falar de físico, a gente vai falar da geração de Cuba, que era uma coisa astronômica, né? Como elas tinham esse vigor, usavam esse vigor, né, em benefício, acho que, delas, mas acho que talvez se eu tivesse que colocar uma diferença que eu vejo da nossa, assim, não que a minha geração não fosse técnica, é uma geração que tinha jogadoras técnicas, mas eu acho que a da Ana era a marca registrada, era um time que sabia o que precisava fazer para ganhar dos adversários, para ganhar especificamente de Cuba, jogar no seu limite, foi uma geração que aprendeu a sofrer. E aí eu acho que elas trazem com isso muitos recados, né? Deixam muitos legados para quem vem, para quem veio, né? E a gente, olhando para o que elas fizeram, olhando posturas, olhando... eu acho que elas mudaram a forma de treinar, né? A Aninha falou aí dos embates primários dela lá, com uma mudança estrutural que aconteceu ali, e que a gente colheu muitos frutos, assim. Eu acho que tecnicamente seria isso, assim. E o vôlei, e aí você pega jogadoras que, com a chegada do líbero, você tem ponteiras de acima de 1,90 m, né? Porque o líbero é um jogador específico, então ele consegue diminuir os espaços. Então, eu acho que tem uma mudança tática importante nessas duas gerações, mas se eu pudesse definir essa geração da Aninha, assim, é isso, assim, uma geração extremamente técnica e todas, né? Todas tecnicamente espetaculares. A nossa geração era técnica e a gente cuidou... Oh, desculpa, Fagner. Pode falar, Ana, pode falar.
Tá. A gente tinha uma característica de ataque, né? Então, variação de ataque, passava em 3, né? Passava uma de meio, sempre passando, e a saída de rede, né? A full também passando em boa parte dos rodízios, e aí tinha assim uma combinação, Fabi, que era assim, se o saque vinha na Ana Paula, a full ia na primeira bola. Se o saque vinha na full, a Ana Paula vinha na primeira bola. E isso era mudado depois do saque sair da mão do adversário. Então era muito técnico mesmo. E então a gente tinha essa característica de ataque, né? E melhoramos muito a recepção para poder segurar, né? Sustentar essas variações todas, bola na mão da Fernanda para poder fazer essas variações todas. E a geração de vocês introduziu o sistema defensivo. Então, o bloqueio e defesa, nós não tínhamos. E vocês, especialmente bloqueio, vocês trouxeram. E também cresceram, né? Como você disse, né? Eu tenho 1,85, a Ana Flávia era 1,87. A Fu, mesma altura que eu. E daí todo mundo para baixo. Não tinha ninguém mais alto. E a geração de vocês tinha a Mari, a Sheila e as duas de meio, de 1,90, fora quem vinha do banco, né? Também tinha, acho que tinha mais gente no banco também. Tinha Thaísa no banco. Thaísa. Opa, claro, que veio depois, né? Que veio na segunda leva, né? Da segunda medalha de ouro, né? Ela não estava na primeira, né? Ela estava na segunda, né? Não, ela estava na primeira, mas ela era reserva da Valeuska. Era Valeuska e Fabiana. Perfeito. Então, e aí realmente, fisicamente mudou. E o líbero fez com que se especializasse mais. Então, desde categoria de base, neguinho do meio não encosta na bola, né? Só entra para a rede. Então, isso também trouxe, né, uma deficiência até, né? De riqueza aí, de habilidade para poder ter mais possibilidade de variar e tudo isso. E também eu concordo da diferença de espírito, né? Você falou que a gente era mais lutadora, né? Quer dizer, a gente teve que lutar para desbravar, né? Eu acho que tem isso mesmo, e também porque a gente cresceu sendo amador e virou profissional. Né? Vivemos essa mudança do vôlei, né? O vôlei virou profissional na nossa geração. Então a gente tinha muito de motivo, né? A gente tinha coisas que nos impulsionavam para correr atrás. A gente queria provar o valor, a gente queria chegar lá, né? E a geração de vocês já estava lá, né? Ou já estava perto de lá e, enfim, deu mais um passinho, chegou no ouro, né? Um passão, né? Mas já tinha muita coisa andado. E também nasceu profissional. Então, acho que isso dá uma relação um pouco diferente, um pouco menos passional com tudo isso, né? Eu acho que... E até hoje em dia a seleção sofre, né? Sofre com essa priorização. Tem jogador que não está mais priorizando seleção, né? Isso era impensável no nosso tempo. Aproveitando, dando sequência ao que a Ana acabou de falar, minha pergunta para as duas, no caso da Ana, teve algum evento específico na seleção que você percebeu que a seleção brasileira tinha deixado naquele momento de ser uma seleção que ainda não tinha protagonismo no vôlei mundial para se tornar uma seleção protagonista em competições importantes? E a mesma coisa para a Fabi. Se teve algum momento, algum jogo, alguma mudança de espírito que fez com que você percebesse que, a partir de agora, demos um salto além da geração anterior e, além de disputar o bronze, a gente vai disputar e ganhar o ouro. Aconteceu isso? Vocês sentiram isso em algum jogo, em alguma competição específica? Ou mesmo no dia a dia, numa mudança de postura das jogadoras? Para nós teve duas situações, né? A primeira, a gente teve que ganhar do Peru na América do Sul. Nós perdíamos o Peru, então a gente teve que quebrar isso. Isso aconteceu em duas situações. Um Goodwill Games,
que era aquele, tinha esse torneio, era uma Olimpíada diminuída, que foi estabelecido durante alguns anos depois da Guerra Fria, né? Então a gente ganhou num desses torneios do Peru e subimos pela primeira vez no pódio. A gente ficou em bronze lá, ficou medalha de bronze e ganhou do Peru na disputa de terceiro e quarto. E depois a gente ganhou no Sul-Americano aqui no Brasil, em 91, eu acho. Ganhamos o Sul-Americano. Então ali a gente foi a primeira etapa, a gente ganhar a hegemonia sul-americana. E o segundo salto foi com a entrada do Bernardinho, porque daí era o mesmo time que tinha ido a Barcelona em 92, que com mudança de treinamento, com mudança de esquema de jogo, treinamento físico e treinamento técnico e esquema de jogo, a gente, já no primeiro, ele entrou tipo novembro de 93, era janeiro de 94, a gente ganhou o primeiro torneio internacional na Alemanha. Ganhamos de todo mundo, tinha Cuba, lógico que ninguém estava na ponta dos cascos, era janeiro, né? Mas a gente ganhamos de todo mundo, China, Cuba, Rússia, sei lá quem mais. E ali, então, ali foi um puff, virou uma chave ali, e dali a gente foi embora, né? Até o final daquela geração. Só um comentário em cima da fala da Ana, que para quem é mais novo do que eu, pode parecer surpreendente que o Peru era uma potência no vôlei, né? Porque o Peru não é tido como uma potência esportiva, mas vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico. Exatamente, teve uma geração fantástica nos anos 80 que passou o carro na América do Sul e foi medalha de prata nas Olimpíadas de Seul em 88 e vice-campeão mundial. E o Brasil só passou a mandar de fato na América do Sul no vôlei feminino a partir dos anos 90. E tem uma outra coisa, né, Daniel? Esse time do Peru, eu tive a oportunidade de jogar alguns campeonatos sul-americanos, elas são deusas lá, assim. Até hoje, qualquer uma delas que entra no ginásio, todo o ginásio se levanta e aplaude. Provavelmente contam-se nos dedos as medalhas olímpicas do Peru, né? Então, uma medalha de prata de uma dimensão que a gente não tem hoje no Brasil, que é uma medalha de prata para o Peru. Faz tempo que eu não vou ao Peru, mas eu ia ao Peru e era igual no Brasil. Me reconheciam na rua, como no Brasil. Não, e Ana, estiveram muito perto daquele ouro, né? Aquele time do Peru teve próximo ao ouro. Teve uma bola de cheque do ouro. Teve uma bola de cheque do ouro. Isso é uma loucura. Mas só respondendo aí a pergunta do Fagner, assim, a gente... eu chego na seleção em 2001, pego o final ali do Marco Aurélio e pego o Zé Roberto quando assume em 2003, que a seleção joga os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Eu fiz parte desse início ali, mas eu só me consolidei na seleção brasileira a partir de 2005. Eu fiquei de fora daqueles Jogos Olímpicos. Então, aquela derrota em Atenas foi uma derrota muito difícil, muito doída, que a gente está cansado de falar do quanto difícil de explicar também, né? Aquele 24-19 diante da Rússia, numa semifinal, com algumas chances de fechar, enfim, de fazer a sua primeira final olímpica. E a gente meio que leva essa consequência da derrota para depois, né? Para o time que se forma a partir de 2005. A gente consegue algumas conquistas, Grand Prix, faz a final do Mundial em 2006, mas acho que tem um jogo que para mim é muito emblemático, uma competição que é muito emblemática e pega um pouquinho também da última geração de Cuba que a gente teve competitiva, que foi a geração que chegou até 2008. Tem uma derrota e aí eu não vou falar nem de vitória, mas acho que tem uma derrota que faz com que a gente se mobilize de uma forma muito interessante. Foi a derrota no Pan-Americano em 2007 aqui. Foi uma derrota dura, foi uma derrota difícil, doída, a gente teve chance de ganhar. E sabe aquela sensação que a gente acabou carregando durante algum tempo de vai, quase, na hora do vamos ver, não dá. E aí a galera levava esse embate para a questão do gênero. Não, porque não ganha porque é mulher, na hora do vamos ver, não consegue. Então era uma coisa... Quando a gente perde aquele jogo para Cuba, em 2007, aqui no Pan-Americano, por 3-2, a gente teve a chance de fechar o jogo em 3-1, enfim.
Cuba faz aquela tradicional provocada, né? Samba no pódio, aquela coisa louca, e ainda se jogava um campeonato que se classificava para os Jogos Olímpicos. Antigamente, a Copa do Mundo classificava para os Jogos Olímpicos, que era naquele mesmo ano de 2007. E a gente encontrou as cubanas, e só se classificavam 3, né? Era um campeonato muito difícil, porque é talvez mais difícil que os Jogos Olímpicos, porque tem muita seleção boa e só classificavam 3. E a gente se classificou, ganhou de Cuba nessa Copa do Mundo, se classificou, e a partir daquela derrota, o time, houve uma mudança assim, significativa. Assim, acho que a galera, assim, aí foi o golpe que foi lá dentro, assim, que estava diante da nossa família, de amigos, uma competição onde a gente tinha uma expectativa enorme. E eu acho que a partir dali as coisas mudaram e a gente se apresenta em 2008, em maio de 2008, com uma mentalidade assim, cara, nada vai tirar o nosso foco, né? A gente sabe que Jogos Olímpicos, muita coisa pode acontecer, mas a gente tinha convicção que dava para brigar por uma medalha e que dava para brigar pela medalha de ouro. E aí o que aconteceu foi que a seleção cubana não chegou à final daquela competição e a gente acabou nem cruzando com Cuba, enfim, mas foi uma derrota que eu acho que marcou muito a minha geração e a partir dali as coisas acabaram acontecendo, 2 medalhas sensacionais. Ainda nesse tema, a Ana trouxe o assunto do Bernardinho, de como ele entrou e mudou completamente a pegada da seleção e tudo mais, e depois a Fabi comentou da chegada do Ricardo, que mudou também o nível da geração dela. Zé Roberto. Bernardo. Em outro planeta aqui, desculpa. Zé Roberto. Eu estava me perguntando quem era Ricardo. Não, eu estava pensando no Zé Ricardo, treinador do Flamengo, alguma coisa. Por um minuto eu pensei que ele estava falando do Ricardinho do vôlei masculino. Não. É sono. Eu acordei 4 horas da manhã hoje. Mas, enfim, o Bernardinho, né, é um coach chato pra cacete, mas claramente era um técnico muito bom. O Zé Ricardo também. O Zé Ricardo conseguiu vencer e conseguiram vencer no masculino. Caramba, Zé Roberto. O Zé Roberto ambos conseguiram vencer no masculino e no feminino. Existe esse debate de quem era o melhor técnico, da gritaria do um, a calma do outro. Como é que vocês avaliam essa pretensa rivalidade entre eles, que já foi rivalidade em quadra, né? Já foram técnicos de times femininos concorrentes na Superliga no Brasil? Cara, na verdade eu acho que a gente alimentou muito isso, né, cara, essa disputa entre os dois, e o que a gente acabou acompanhando é tensão quando eles se encontravam, né, tinha uma disputa que foi muito alimentada, eu acho, pelas pessoas de quem era o melhor, assim. Foram 2 treinadores extremamente vitoriosos, talvez um dos mais vitoriosos do nosso país. O Bernardo esteve em praticamente todos os pódios olímpicos, acho que só em 92 que ele não ganhou medalha, porque ele faz parte da geração de prata, enfim. É um cara... Só em 92 que acho que ele nem estava em 92, né? Se estava, eu realmente não me lembro, mas é um dos grandes medalhistas. O Roberto é tricampeão olímpico. Então, assim, como tudo, né? A gente alimenta essa disputa de quem é o melhor e aí eu falo a gente enquanto povo, né? A galera gosta dessa disputa. Eu acho que eles tinham maneiras diferentes de trabalhar, temperamentos diferentes. Eu tive, ao longo de praticamente 13 anos da minha vida, metade com um e metade com o outro. Eu trabalhei no clube com o Bernardinho durante 13 anos e com o Zé Roberto na seleção durante muito tempo também. Então, acompanhei muito de perto essa discussão de quem era melhor. Muitas vezes as pessoas me perguntavam isso, assim. E eu acho que eles têm maneiras diferentes. Eu acho que hoje, talvez, mais velhos, né, e com muita coisa já passado, talvez eu torceria, pelo menos, por uma aproximação deles dois, porque eles são grandiosíssimos para o nosso esporte, tem uma voz muito importante, tanto o Zé quanto o Bernardo, mas eu não sei como é que anda essa relação, se existe ou se não existe,
Mas, cara, são dois nomes que eu acho que o currículo fala por si só, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com os dois ali na minha carreira e ganhar títulos com os dois, assim. Então, o Bernardo talvez tenha convivido um pouco de forma mais íntima, porque no clube é diferente de seleção, você tem uma relação talvez mais relaxada, né? Conhece de forma menos cobrança que existe na seleção brasileira, já é um negócio mais tenso. Mas eu convivi com os dois, cara, assim, eu respeito os dois, acho que eles têm qualidades e defeitos como todos nós aqui, mas foram, cara, na carreira esportiva não dá nem para você querer debater alguma coisa aqui, né? São extremamente vitoriosos. Vou deixar para a Aninha aí, que a Aninha é mais velha. Mais velha, mas eu não convivi. O Zé eu fui só em clube, né? E o Bernardinho na seleção. E eu vi, né, o Zé depois, e convivo muito com o Zé Elias o tempo inteiro, né? Então, sempre convivi com o Zé Elias. Então, Zé Elias, preparador físico da seleção feminina, né? Trabalha sempre junto com o Zé Roberto. E então eu sabia muita coisa e tal, né, do que acontecia. Mas eu acho que tem um comentário aqui que tinha uma treta do Zé com a Fernanda e que contaminou a relação com o Bernardinho. Eu acho que teve muito disso, acho que foi muito aquele 2004 que foi, e aquela época que foi determinante, eu acho. Né? Alguma coisa aconteceu ali que a gente não sabe, enfim, e que né, deu esse queimou o fusível. E eu acho que também uma questão de poder junto à própria confederação, né? Então tinha tudo isso envolvendo. A questão do quem era melhor, quem não era melhor, ou quem era melhor, ou se quem era melhor um ou outro, isso não há conclusão, porque realmente são diferentes, são iguais em algumas coisas, diferentes em outras, e dos dois vitoriosos, né? Mas tem muita coisa aí que eu acho que não cabe só a eles, sabe? Não é uma coisa que está aí na boca da galera, não. Então, é difícil avaliar até os porquês, né? Mas, como diz a Fabi, os caras já são tudo avô. Não, avô ainda não, o Bernardinho ainda não é avô. Mas o Zé já é avô e tal, e acho que vai chegar uma hora que, né, pelo fair play, né, esse negócio vai melhorar. Bom, vamos passar aqui para os nossos fiéis telespectadores e para algumas perguntas. Essa eu vou jogar para a Fabi, que eu acho que vai dar certo. Não precisa expor ninguém, mas como é que é trabalhar com colegas que têm um posicionamento político e até mesmo social bem diferente do de vocês aí? Não precisa expor, mas se quiser pode. Se quiser pode. Eu imagino que deva ser mais agradável conversar com o Pet, com o Rizek, do que com certas outras pessoas aí no Sport TV. Cara, eu vou te falar assim, eu sou extremamente a favor da democracia, entendeu? A Ana falou aí da relação dela, por exemplo, com a Fernanda, né, que é uma jogadora espetacular, que tem posicionamentos diferentes. Eu acho que vale a pena, apesar desse momento agora de polarização e de que o embate chega a discussão chega num momento que não tem para onde ir, se eu vejo que não tem para onde ir, aí realmente hoje, em preservação da minha saúde, eu não estou indo mais adiante, não. Mas eu acho sempre importante, cara, conversar. Eu estou aberta a dialogar, estou aberta a debater. E, assim, se for falar alguma coisa que diferente daquilo que eu penso, eu acho que eu me sinto no direito de conversar e de mostrar a minha visão. Assim, eu acho que o meu papel é esse, assim, tentar trazer para quem pensa diferente ou quem tem uma visão diferente, assim, cara, você já olhou por esse lado aqui? Você já viu isso aqui? Entendeu? Eu acho que essa é a forma da gente dialogar, assim. Hoje, te confesso que eu estou preservando um pouco a minha saúde nesse momento de grandes embates, assim, porque tem uma hora que a gente fica difícil, né? A gente tentar escrever, desenhar e as pessoas não entenderem. Mas eu respeito, eu acho que o movimento que a gente está fazendo hoje aí em relação ao esporte pela democracia, acho que vai dizer muita coisa, assim, se a galera está disposta a conversar, a dialogar e a vir junto
se cansar de ficar em casa só ali no computador e vir junto com a gente. Eu vario entre essa paciência e a falta de paciência, né? Tem algumas coisas, algumas horas que não tenho a mínima paciência e não tenho, chuto o pau da barraca mesmo. Exponho em alguns grupos aí que a gente faz parte, eu não seguro mais muito, não. Já segurei bastante. E eu não tenho, tem coisas que eu realmente tenho assim, eu tenho assim um sentimento que não é muito bom, assim, é um sentimento assim forte, é uma raiva de, entendeu? Porque a gente brincou muito, né, com a nossa democracia. Brincou muito. E a gente tem que ser responsável, né, por aquilo que a gente faz. E eu cobro essa responsabilidade de muita gente que ajudou a levar a coisa como está hoje. Bom, seguindo, o Nicolas pergunta para a Ana a respeito da militarização da política esportiva no programa de atletas de alto rendimento que começou no governo Lula, teve o governo Dilma aí, e na Olimpíada de 2012 e 2016 foi um festival de gente batendo continência no pódio, uma coisa feia pra cacete. Como é que você vê isso? Eu não sei se é feio, eu acho que faz parte, né, do esquema. Eles realmente, eu acho que foi, eu acho que essa história começou, acho que é 2010 que foram os Jogos Mundiais Militares, talvez. Foi tem de 4 em 4, acho que sim. Acho foi que no sim. Brasil. 2012. Foi em 2012. 2011. Ok. Foi então, meio ensaio geral ali para a Copa do Mundo e Olimpíada. É isso aí. Então, ali foi né, onde iniciou muito esse movimento. E só que isso ajudou muitas modalidades, muitos atletas, né? Viabilizou para muitos atletas. E é uma maneira, né, de estar viabilizando o esporte. Eu não assim, as Forças Armadas, e no caso específico, assim, mais do próprio Exército, a relação com a educação física e com o esporte é antiga, não é criada, é antiga. A primeira faculdade de educação física é a Faculdade de Educação Física da URCA, né? Do Exército, Faculdade de Educação Física do Exército na URCA. Então, eu não, assim, não é algo totalmente, acho que tem outros países, não é inédito, e é uma maneira, né, de viabilizar. Tem equipamentos, tem infraestrutura. Não acho das piores coisas, não. Uma perguntinha rápida, antes do Alcísio colocar mais uma na mesa, para Ana e para Fabi. Por que pouco se fala? Jaqueline não participa desse movimento de vocês, pouco se fala sobre ela, afinal ela é a primeira mulher, né, se eu não me engano, medalhista de ouro no vôlei de praia. Ela tem algum tipo de relação com vocês? Ela também é um ícone do vôlei, né? Se não me engano, o nome dela está naquele hall, aquele hall internacional da Federação Internacional de Vôlei. Então, ela é próxima desse movimento. Ela que também era tida como uma rebelde na época de atleta, principalmente no vôlei de quadra. Tem algum tipo de proximidade entre vocês e ela? Estamos com, na verdade, a Ana também é do Hall da Fama, a gente tem a Aninha e foram as primeiras, né? A Ana e a Jaqueline, as primeiras a estarem lá, brasileiras a estarem lá no Hall da Fama, junto, mulheres, né? O Bernard acho que foi o primeiro. E ela está com a gente, sim. É que, assim, o grupo acabou se formando aos poucos, né? Como a Aninha falou, começou com um pequeno grupo, a gente tentando entender o que a gente podia fazer, e aí foi ganhando proporção, assim, os nomes acabaram surgindo ao longo do dia. Então, a gente está nos últimos 2 dias aí, acho que eu nunca tive tanto no celular como esses últimos dias. E está crescendo, a Jaque está com a gente também, a gente contactou ela, conseguiu falar, e a gente espera poder contar, né, com a Jaque também, já que ela tem
um histórico, né, também de luta, de contestar, né, enfim, foram, junto com a Aninha, com a geração da Ana, precursoras também, Isabel, que é muito amiga da Jaque também. A gente tem tentado juntar uma galera boa, né, um pessoal que tem esse histórico. A gente, no início, como eu falei, a gente tinha medo, receio de uma galera não aderir, as coisas estão vindo, sabe? A Jaque não era uma que a gente tinha receio, não, mas que as coisas acabaram surgindo aos poucos, Fagner, mas tá lá no grupo também, pelo que eu estou vendo aqui. Eu nem olhei para o grupo muito aqui, mas as coisas estão caminhando e a Jaque está com a gente, sim. É isso aí. Alcísio está sem som, Alcísio. Para mim também. Perdão, é burrice do apresentador. Mas como eu ia dizendo e ninguém ouviu, a Ana Moser está com um probleminha aí de fim de bateria no aparelho dela e a gente vai ter que encerrar por aqui, sob pena dela desaparecer do nada e não dá para dar boa noite para ela. Então, a essa hora da noite eu fiquei aqui com o estúdio C, né? O estúdio Varanda. O estúdio C, ele não tem tomada próxima, entendeu? Entendi. Nessa hora da noite, o pessoal do estúdio A, estúdio B, tá tudo ocupados. Limitações técnicas aqui do programa, não deu a estrutura técnica adequada para convidado. Faltou mandar o pessoal da técnica lá. Mas a gente vai resolver isso com a produção interna. Fabi, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, ter trocado essa ideia com a gente de novo e perguntar uma coisa que é importante que eu acho legal vocês divulgarem, porque vai que tem algum atleta que está ouvindo isso, quer botar o nome lá junto. Como é que faz para se filiar a esse movimento? Olha, o pessoal está entrando em contato com a gente, né? Assim, quem sabe, quem não sabe, quem sabe telefone, passa pelo telefone, se não por rede social. Já botei muita gente para dentro do grupo hoje, que entrou em contato com a gente, comigo pelo Twitter, por exemplo. Então fica à vontade, a gente tá por aí. É isso aí que a Ana falou. A gente está, como a gente disparou ontem, a gente fez umas postagens justamente numa convocação, né, de tentar cada vez mais ter atletas querendo estar junto. E foi isso também. Alguns acabaram vindo, me procuraram de forma privada, outros pelas redes sociais. E a gente em breve a gente está terminando de desenhar aí as nossas formas de atuar, mas quem quiser vir, procura a gente lá que vai ser muito bem-vindo a presença de quem quiser estar com a gente. Ana, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente hoje. É um prazer inenarrável ter a sua companhia nessa live. Opa, parabéns aí pela estrutura, né, equipe aí, muito legal. Fabi, muito bom falar contigo, querida, tamo junto, e se quiser chamar para uma próxima aí, arranjo uma pauta legal que estou à disposição. Muito obrigado. Rapazes, vocês querem dar suas boas noites? Fagner Torres, suas boas noites. Óbvio. Quero agradecer a ponte que a Fabi fez comigo entre eu e a Ana. Eu escrevi um texto para a Ana no WhatsApp. Eu não sabia nem muito bem como chegar, para falar a verdade, assim, contar aqui o caos. Eu escrevi um textão danado para poder fazer uma pergunta pequenininha para a Ana. Assim, você quer participar da live? Eu fiquei até meio atordoado de como convidar a Ana Moser para poder participar com a gente. E, cara, eu estou muito feliz. Um sonho, né, de infância meu, vendo a Ana Moser jogar, e depois eu sempre... A minha primeira motivação, eu não quis ser jornalista para poder debater política, né? Eu quis ser jornalista porque eu amava esporte, porque eu amava futebol, e eu era vidrado em Olimpíada e essas coisas todas. Tudo quanto era competição que tinha na TV, eu assistia, né? E a Ana Moser fez parte disso, né? Ela é parte disso. E então, eu não tenho nem o que dizer, assim, eu estou muito feliz, emocionado de verdade por estar aqui fazendo essa live hoje. Embora o tema, seria muito melhor se a gente pudesse só focar em vôlei, né, e falar de política de esporte e tal, mas infelizmente a gente tem que debater coisas mais sérias porque o Brasil não se dá o respeito, né, vamos dizer assim, né. Hoje
Mais uma vez, só para poder, né, a gente não pode deixar nunca de falar, mais uma vez batemos um recorde no número de mortos pela Covid-19, né, chegamos aí a 33 mil mortos, uma coisa... Número que o governo segurou para não darem no Jornal Nacional, que era mais de 1.300. Uma coisa completamente absurda o que a gente está vivendo, e as cidades estão reabrindo, né? Enfim, obrigado, Ana, obrigado, Fabi, vocês são fantásticas, e continuem, vou ficar acompanhando de perto esse movimento de vocês, em prol da democracia, sempre divulgando o que vocês precisarem, a gente está à disposição. E é isso. Obrigado por vocês representarem tão bem o Brasil. O Brasil precisa de mais Ana Moser e de mais Fabi. Daniel, seu boa noite. Boa noite, muito obrigado a Ana Moser e a Fabi. Já rasguei cedo o suficiente aqui para elas. Queria mandar um abraço também para minha tia e madrinha, Eriette Soares, que estava aqui, apareceu aqui nos comentários, que foi levantadora, amadora nos anos 70, lá em Campo Grande, tinha uma pelada de vôlei, jogando na areia lá no terrão, e ela jogava no meio dos homens lá, levantando. Então é bastante legal aqui a presença no debate, e obrigado a todos que assistiram. Eu não tenho palavras para descrever o quão feliz fiquei em fazer essa live hoje, em apresentar. Venci o sono. Apesar de ter deslizado. Venceu mais ou menos. O sono venci deu... com condições, mas agora, como diz o Fagner, né, eu estou mais cansado que o anjo da guarda Fidel Castro, e vamos encerrar essa live por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que vocês podem mostrar para os seus amigos, porque vai ficar gravado no YouTube. E não, isso não vai virar um podcast, porque o nosso objetivo é que vocês mandem as pessoas virem para a live para assistir também. Boa noite a todos e até a próxima live, que a gente não sabe ainda quando é. Tchau! Fabi se despediu? Fabi se despediu no começo, foi a primeira. Valeu, gente, um prazer estar Não com esqueça vocês. os convidados, só você. Valeu, galera, obrigada. ZYB 1177, Rio de Janeiro. Você ouviu Lado B do Rio, mais uma produção da Central 3. Estamos encerrando por hoje. Boa noite e até a próxima.